Olá, eu sou Lalado Flower, letrista do Grampo Antônio Conselheiro e editor do canal Data Flower, o canal da verdade no YouTube. Hoje nós vamos tratar do assunto central da política econômica brasileira, da política brasileira, da vida brasileira, que é a dívida pública. Dívida pública, e a dívida pública é o maior escândalo de corrupção da nossa história, o maior escândalo de corrupção contínua. E vamos revelar aqui a verdade que esconde de você. Comecemos por conhecer um nome, uma pessoa importantíssima na história mundial, o senhor Meyer Amschel Bauer, que depois ele virou Rothschild. Ele adotou esse nome, Rothschild, porque em alemão significa escudo vermelho, que era o escudo que havia na lojinha de negócios, no banquinho de agiotagem do pai dele, senhor Moisés Bauer. Então, o senhor Meyer Amschel Rothschild, ele nasceu em 23 de fevereiro de 1744 e morreu no dia 19 de setembro de 1812. Nasceu e morreu em Frankfurt. Ele precocemente mostrou uma pessoa de inteligência avançada, muita habilidade, tão hábil, tão latino, tão sagaz, que o senhor Moisés, o pai dele, queria que ele fosse rabino. Mas ele se interessou por finanças desde cedo. E muito cedo ele começou a galgar uma carreira vertiginosa em instituições bancárias. Fez uma carreira linda no Oppenheimer, um grupo financeiro forte na Alemanha. E jovem já era sócio sênior. Mas ele vislumbrou maiores possibilidades e depois voltou para Frankfurt e pegou a banquinha de agiotagem do pai e transformou no seu banco. No seu banco ele tinha um projeto de poder bem estruturado. Ele dizia, e passou essa ideia para os seus dependentes: não ligo para a política, não me interessa quem governa ou quem faz as leis. Eu quero é controlar o dinheiro e controlar o fluxo de dinheiro. Só isso, nada mais. E assim foi. Os Rothschild, os filhos dele, ele mandou, com os lucros que ele teve, com a primeira movimentação, os primeiros clientes do banco, reis, príncipes, grandes personalidades do exército, ele ganhou muito dinheiro e abriu agências do banco dele, Rothschild, em toda a Europa. E para cada uma mandou um filho, mandou um para Londres. Então ele foi abrindo, foi mandando filho. E assim continuou. E o banco crescendo nessa filosofia. Eles controlavam a moeda, controlavam o fluxo. Eles trocavam moedas raras, coisas que os ricos dão valor, por moedas correntes, com 50% de desconto para ele. E depois ele vendia ao par. Muito dinheiro, muita grana eles foram acumulando. Então o senhor Rothschild
cresceu, se expandiu, e a família veio para os Estados Unidos quando eles sentiram a decadência da Inglaterra como império mundial. E foram para os Estados Unidos, que era o império que nascia. E lá nos Estados Unidos, logo que chegou, ele conseguiu, aliciando políticos, conseguiu o privilégio de emitir a moeda norte-americana, o dólar, e controlar o seu fluxo num banco privado, num banco deles, que ele deu, os rothschilds deram o nome de Federal Reserve, que parece um banco central, parece, todo mundo pensa que é, mas é um banco privado, que emite o dólar, tem essa prerrogativa, cobra por isso, o povo americano paga caríssimo por isso. O governo americano está sempre amarrado a ele, preso a ele, por essa dívida, e ele continua. E continuou com essa plutocracia financeira exacerbada que agradava as grandes fortunas americanas, estadunidenses, até a eleição de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, quando ele se elegeu, ele quis mudar, acabar com essa prerrogativa, assustado com os juros que os banksters de Wall Street, os Rothschilds, cobraram dele para financiar o esforço de guerra. Então ele disse, não. Eu vou emitir a minha moeda. Por que isso? Por que esse cara emite moeda para fazer essa agiotagem comigo e explorar o povo, se ele está sendo abrigado aqui nos Estados Unidos e está massacrando o povo, o governo, desse jeito? Não, tem um limite. A usura, a ambição tem um limite. E o limite é agora, eu vou dar. Eu vou emitir a moeda americana. Emitiu greenbacks, uma quantidade de greenbacks suficiente para financiar o esforço de guerra e se livrar dos banqueiros. Pouco depois, Abraham Lincoln foi assassinado pelos banksters, pelos banqueiros do Federal Reserve. E ele, nessa época, já controlava o serviço de espionagem, o serviço secreto americano, diretamente ligado a ele. Ele pagava aos agentes e aos dirigentes do serviço secreto e da espionagem americana muito mais do que o Estado pagava em salário. Então tinha eles no bolso, na mão, desde sempre, desde o começo, desde o atentado, do assassinato de Abraham Lincoln. E depois de Abraham Lincoln, ele continuou com essa política, controlando o serviço de espionagem americano. Ele achava que era o bastante. Continuou explorando o país e o povo estadunidense. Mas outros presidentes tentaram fazer o mesmo que Abraham Lincoln. James Garfield, o 20º presidente dos Estados Unidos. Ele nasceu em 29 de maio de 1917 e foi assassinado pelos banksters no 22 de novembro, no dia em 1881. Depois, a mesma coisa, o 25º presidente queria acabar com essa prerrogativa dos banksters, do Federal Reserve, acabar emitir, o Tesouro Americano emitir sua própria moeda. William McKinley, o 25º presidente, assassinado pelos banksters em 1901. Depois, Louis McFadden,
chefe do comitê de assessores da Casa Branca. Na Grande Depressão de 1929, ele acumulou um dossiê, provas irrefutáveis de como e quanto os banksters ganharam, provocando a recessão nos Estados Unidos. O John Lewis McFadden também foi assassinado. Depois de 2 tentativas, ele foi assassinado em 1935. E, finalmente, para fechar essa onda de assassinatos impunes dos banksters aos presidentes americanos, estadunidenses, John Kennedy, que também se rebelou contra essa prerrogativa dos banksters, resolveu imprimir a moeda lastreada em prata. Os Estados Unidos tinham uma reserva muito grande em prata. Ele resolveu imprimir a moeda americana, mas não durou muito também. Ele foi logo assassinado no dia 22 de novembro de 1963. 22 de novembro de 1963. Nesse dia, mudou a política da família Rothschild. Aí os Rothschild, não. Os velhos estavam certos naquela época. Hoje, eu quero o controle absoluto do capitalismo no mundo. Então, só vai ser presidente de qualquer país capitalista funcionários meus, como os meus são os funcionários do Serviço Secreto da Espionagem Americana, que hoje os eruditos chamam de Deep State, palavra bonita, mas não. É o Serviço Secreto da Espionagem Americana que sempre, há séculos, trabalha para o Federal Reserve, para os banqueiros judeus. E hoje tem esse apelido de Deep State. Deep State, nada de Deep State. O presidente dos Estados Unidos, a partir de Lyndon Johnson, passou a ser um funcionário do banco, do Federal Reserve. E todos os demais presidentes da República dos Estados Unidos, da América do Norte, e de todas as plutocracias, os regimes capitalistas no mundo inteiro. Macron, por exemplo, na França, ele fez uma carreira brilhante como funcionário dos Rothschild. Então todos estão na mão dos Rothschilds. E aí foi essa mudança. E essa mudança persistiu, seguro, e só foi ameaçado uma vez. Lula tentou fazer a moeda dos BRICS e se afastar do dólar. Ele foi assassinado politicamente, porque ele prestou bons serviços aos banksters, não auditando a dívida pública brasileira. Mas agora vamos entrar nesse assunto, que é o assunto primordial. A dívida pública brasileira, o sistema da dívida pública brasileira, para se compreender, a gente tem que retroagir até o dia 17 de janeiro de 1955, quando foi editada por Café Filho a instrução SUMOC, que é a Superintendência da Moeda e do Crédito, a instrução SUMOC número 113. Café Filho, ele foi colocado pelos banksters no governo do Brasil para destruir tudo, acabar com tudo que Getúlio fez pelo bem da nossa economia, pelo bem das nossas finanças. E começou aí, com essa instrução SUMOC, número 113. Essa instrução autorizava o Brasil importar fábricas inteiras, totalmente depreciadas nos Estados Unidos ou na Europa, seja lá onde fosse, totalmente depreciadas, sucatas, importar como se fossem novas em folha, sem cobertura cambial para o Brasil, e avaliada como eles quisessem, pelo valor que eles quisessem, em dólar.
e trouxeram aqui para o Brasil. Essa instrução que possibilitou Juscelino trazer várias indústrias, atrair várias indústrias para o Brasil, porque uma mata como essa não existe em lugar nenhum do mundo. E a Alemanha trouxe a Volkswagen, uma Volkswagen defasada em mais de 30 anos. As fábricas obsoletas, as sucatas, eles embarcaram e trouxeram para o Brasil, para fazer carro aqui no Brasil. E assim foi. Mercedes-Benz, caminhões e tudo isso foi feito graças a essa instrução da SUMOC. A instrução 113, 17 de janeiro de 55. Aí saiu Juscelino, teve a eleição de Jânio Quadros, o vice João Goulart. As Forças Armadas não queriam que ele assumisse, inventaram o parlamentarismo, mas finalmente ele assumiu. E começou a governar o Brasil. Começou a governar o Brasil com um Congresso forte. No Congresso, naquele tempo, não existia espaço para os Bolsonaros, os Flávios Bolsonaros, os rachadinhas da vida. Quem presidiu o Congresso Nacional era Auro de Moura Andrade. E por iniciativa do Congresso Nacional, o Congresso Nacional promulgou a lei de remessa de lucros. Porque esses vampiros do Brasil, do suor do trabalhador brasileiro, do sangue do trabalhador brasileiro, do nosso dinheiro, eles instalavam essas indústrias obsoletas e todo ano mandavam 100% do lucro para o exterior. Remetia tudo e não reinvestia no Brasil. Nada. Então, o Congresso resolveu acabar com essa mamata e fez a lei de remessa de lucros. A lei é um decreto legislativo que tem uma história. Em pleno governo Lula, Lula queria fazer as reformas de base. O custo de fazer essa reforma tributária, fiscal, reforma agrária, as reformas sociais que o Brasil até hoje não fez, eram 4 bilhões de dólares. Ele precisava desse dinheiro e não tinha. Brizola disse, vamos fechar o Brasil, fechar, a gente se isola, vamos fazer a nossa riqueza aqui dentro, e com a nossa riqueza daqui, com o dinheiro que nós gerarmos aqui, nós vamos financiar as reformas de base. E essa opinião de Brizola prevaleceu. Até que os empresários estadunidenses e europeus ficaram apavorados com essa lei que, em vez dos 100% que eles mandavam por ano para o exterior, eles só podiam mandar 6% ao ano. E só podiam mandar 18% no trimestre. E cada trimestre, e cada triênio era um ano do triênio anterior e 2 novos triênios. Então nunca eles podiam mandar mais do que 6% de remessa de lucros ao exterior. E isso eles estavam apavorados, desesperados, os banqueiros que estavam naquela mamata, que estavam mamando. Então, bateu na porta do Palácio do Governo o senhor Lincoln Gordon, Abraham Lincoln Gordon, embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Na sala, entre outras pessoas que acompanhavam João Goulart, estavam Leonel Brizola, Muniz Bandeira e Lincoln Gordon. Lincoln Gordon, mas eu quero falar uma coisa particular com você, presidente. Não tem um segredo com esses aqui. Pode falar. Olha, você quer fazer a reforma.
a reforma de base. Nós lhe damos todo o apoio, não só apoio. Nós vamos financiar as suas reformas de base. Nós vamos lhe dar a fundo perdido, você não precisa pagar, devolver, os 4 bilhões de dólares que você precisa. Aí João Goulart ficou, arregalou os olhos, aí ele disse, não precisa decidir hoje, amanhã eu passo aqui e você me dá a sua resposta, revogue essa lei de remessa de lucros e os 4 bilhões estão imediatamente na sua conta. João Goulart não dormiu. Chamou para a casa dele Brizola. Brizola, e aí agora, nossa reforma? Não, nada disso. Nós não vamos entrar, deixar a raposa entrar no nosso galinheiro. A gente vai conseguir nosso dinheiro honestamente, justamente. Não fazendo essa patifaria com o povo brasileiro e com o Estado brasileiro. Continua a lei de remessa de lucros. E você vai sancionar sem nenhum veto. Aí Jango diz, tá certo, eu sei que com isso eu vou sancionar a lei e a minha sentença de morte. E, de fato, João Goulart, a história mostra que João Goulart teve razão. Foi sancionada. Derrubaram João Goulart, veio a ditadura, mas a lei estava aí. E não havia condições. Era o início do domínio dos banksters, dos governos capitalistas. E o primeiro estava ainda tateando, sem saber muito bem o que fazer. Então, não fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos bolar um plano financeiro. Ninguém mais traz nada seu para investir no Brasil. A gente traz empréstimos no exterior. Vamos fazer empréstimo no exterior. Esse empréstimo no exterior, nós podemos mandar todo o lucro que nós tivermos nas nossas indústrias como se fosse remessa de juros, de lucros e de royalties para o exterior. E ninguém vai dizer nada. Não vai ser mais capital. Investimento direto próprio que a gente está trazendo. E assim foi feito. João Goulart deixou, quando ele foi deposto, uma dívida de 3 bilhões de dólares. Em menos de 6 anos, essa dívida já estava em 90 bilhões de dólares por causa desses empréstimos, dessas coisas que o Brasil era obrigado a avalizar. E quando um empresário quebrava, o Brasil fazia mais empréstimos. Empréstimos para pagar a quebra dos investidores, dos empresários, e não entrava um tostão de dinheiro nos cofres brasileiros. Foi a fraude da ditadura, da dívida pública brasileira, que começou aí. Depois, no final da ditadura, a ditadura criou uma economia forte, mas não pode. Isso é contra a geopolítica americana. E assim como o Café Filho veio para destruir tudo que Vargas tinha feito em benefício da economia brasileira, depois de João Goulart, tentaram, não conseguiram, aí depois veio Fernando Henrique Cardoso para fazer a mesma coisa que Café Filho fez com Getúlio Vargas, destruir a economia brasileira, e foi feito assim com o Plano Real. Mas antes de fazer isso, no governo ainda de Itamar Franco, Armínio Fraga, Pedro Malan e Murilo Portugal deram um conselho no ouvido de Fernando Henrique Cardoso. Ó presidente, o senhor como vai ser o pai do Plano Real, e o Plano Real elege qualquer pessoa, o presidente vai ser o futuro presidente. Vamos começar agora.
a negociar a ressurreição da dívida que foi prescrita. A moratória de Sarney passou mais de 5 anos, os bancos não reclamaram, ninguém reclamou, nem administrativa, nem judicialmente, então a dívida foi prescrita. Mas eu tive uma ideia com meus colegas banqueiros lá do FED, não a cúpula vai tratar com o senhor. Nós resolvemos fazer um conchavo, uma maracutaia, da gente ressuscitar essa dívida, o governo aceitar essa dívida. E nós refazemos esse contrato. E chegamos um contrato ressuscitando uma dívida prescrita. Os bancos já tiraram até do balanço essa dívida que o Brasil tinha com eles. O Federal Reserve não está mais nem no balanço do Federal Reserve. Como é que vai ser isso? Nenhum país vai aceitar isso, como de fato nenhum país aceitou homologar essa picaretagem que foi feita em Luxemburgo, o paraíso de lavagem de dinheiro sujo, de dinheiro do tráfico de cocaína, de armas, do dinheiro imundo do mundo inteiro, lavado lá em Luxemburgo. E esse acordo de ressuscitar 80 bilhões de dólares, ele foi feito no governo de Fernando Henrique Cardoso, que chamou Pedro Malan para ministro da Fazenda, Murilo Portugal para diretor do Tesouro Nacional, e Armínio Fraga, que agora está tirando uma onda de bonzinho, de esquerdista, de petista. O Murilo Fraga era o presidente do Banco Central. Nunca, jamais, em tempo algum, se tirou tanto dinheiro dos cofres públicos, tantos bens públicos foram desviados para o patrimônio privado. Nunca, jamais na nossa história. Essa gangue. E assim foi feito. Então a dívida forjada na ditadura, fraudada por Fernando Henrique Cardoso, perdura até hoje, porque ninguém, nem Sarney, nem Collor, nem Itamar, nem Fernando Henrique, nem Lula, nem Dilma, nenhum desses direitistas, presidentes neoliberais, mexeram nessa questão da dívida pública. E esse sistema da dívida é uma dívida que só faz crescer, porque a gente nunca paga, é impagável. A gente paga um pouquinho de juros, com privilégios, com prioridade em pagamento, e amortizamos e acrescentamos ao saldo devedor os juros que não pagamos. E ela vai crescendo numa bola. E a dívida interna, as letras do Tesouro, que foram emitidas para remunerar as pessoas que assaltavam o Banco Central. E que nenhum presidente disse nada até hoje. Assaltam como querem. Agora mesmo, recentemente, essa PEC que introduziu a compra de títulos podres. Esses títulos podres que fizeram em Luxemburgo, no tempo de Fernando Henrique, que compraram as nossas maiores e mais lucrativas empresas estatais, agora vão ser comprados pelo Banco Central, porque são títulos do mercado paralelo. São títulos de empresários quebrados que não têm liquidez alguma, que o Banco Central vai assumir o prejuízo para os banqueiros terem lucro. Então, amigos, é isso que eu queria conversar. É essa conversa que eu queria ter hoje. A dívida pública, esse escândalo, essa que é a grande corrupção do Brasil. A outra corrupção dos propineiros é uma corrupção que Gessé Souza chama corrupção dos touros, é de vintém, é de tostões. Essa ninguém mexe. Chegou a vez da gente exigir auditoria da dívida, moratória da dívida, porque só assim o Brasil vai conseguir ser rico, financeiramente rico e próspero, à altura da riqueza natural que ele tem. Sabemos que isso não é permitido
geopolítica estadunidense. Mas os Estados Unidos estão podres, se desfazendo nas mãos da China, da Rússia e do Irã e da Coreia do Norte. Dataflower, o canal da verdade. Grampo, grupo musical de apoio à mobilização e conscientização popular. Antônio Conselheiro. Até a próxima.